Portanto, a nossa primeira receita vai ser baguete francesa. A primeira coisa que temos que fazer é medir a temperatura da padaria, do local, a temperatura da farinha, a tolerância, que é o aquecimento que a máquina transmite à massa durante o processo de amassadura, com a fricção do trabalhar da máquina, a energia que a amassadeira transmite à massa, portanto, é designada pela tolerância. No caso desta máquina aqui é cerca de 25 graus que aquece durante a amassadura. Eu preciso da massa a 23 graus. O que é que eu faço? Como tenho aqui 3 parâmetros, vou multiplicar os 23 graus que eu necessito da massa por 3, dá-me 69 graus, menos estas 3 temperaturas, que é a média de todas elas, que dá 72 graus. Dá-me uma temperatura, eu preciso da água a menos 3 graus. Como normalmente a água a 0 graus congela, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que utilizar gelo. Neste caso, eu tinha a água a 5 graus e pus cerca de 20 gramas de gelo por cada grau que eu quero baixar. Vamos iniciar a amassadura. Tenho aqui a farinha tipo 55, que eu vou colocar na amassadeira. Vou colocar todos os secos, melhorante. O melhorante do que é que serve? Serve para corrigir as flutuações da farinha. Vou colocar o sal. Eu tenho 2 kg de farinha, tenho 20 gramas de melhorante, tenho 30 gramas de sal, 1,5%. Porque, como sabem, a lei que temos em relação ao sal é 14 gramas por quilo de pão, sendo que cada quilo de farinha dá cerca de 1.300 gramas de pão, produtos acabados, portanto, estamos dentro da lei. Eu vou pôr açúcar. O açúcar é facultativo. Porquê é que eu utilizo açúcar? O açúcar vai permitir que a baguete fique com uma crosta mais crocante, derivado à caramelização dos açúcares na cozedura. Fica com uma crosta mais fina e mais crocante. Por isso é o significado do açúcar. A levedura e a manteiga vou só colocar depois de a massa estar ligada. Vou misturar os secos antes de pôr a água. Vou colocar a água já com o gelo. Eu estou a utilizar 60% de água, o que dá 1.200 gramas de água. 2 minutos, colocar 2 minutos em primeira velocidade para misturar, fazer a mistura completa dos ingredientes. Então agora vamos colocar a levedura, 1,5% de levedura, 30 gramas, e 1% de manteiga. A manteiga é para tornar o interior da baguete mais úmido. E vamos colocar aqui cerca de 8, 9 minutos em segunda velocidade. A massa já não parte, é sinal que a massa está amassada. Neste caso, obtivemos uma massa a 24 graus.
o que quer dizer que aqueceu mais um pouco do que nós pretendíamos. Vou pesar porções de 150 gramas. Vamos enrolar a baguete. Quando se enrola a baguete, um pormenor importante é não deixar a bola redonda, alongar ligeiramente. O pormenor de deixar a baguete, quando se enrola, já alongada, é porque eu agora moldo a baguete e eu faço dela aquilo que eu quero. A massa estico ao comprimento que pretendo sem partir a massa. Se, por outro lado, se eu colocar a bola redonda, o que é que vai acontecer? Vou ter muito mais dificuldade em esticar a massa. E a massa vai ter tendência eu a esticar e ela a encolher, estão a ver? Eu estico e ela encolhe. Por isso, o pormenor de deixar a massa em troncos. Portanto, o objetivo é ficar a baguete toda uniforme. E agora vamos colocar na estufa cerca de 2 horas a fermentar. As temperaturas são as mesmas, da padaria, da farinha e da tolerância. A única diferença é que eu vou necessitar de uma massa mais quente, com 25 graus. O sistema é o mesmo, 25 vezes 3, igual a 75. Agora, menos os 72. Igual a 3 graus. Neste caso aqui, já preciso de temperatura positiva. Vou ver a que temperatura é que tenho a água. Tenho a água a 6 graus. Como vou utilizar um recipiente que neste momento está com uma temperatura superior, eu vou ter que dar uma tolerância de 1 grau. Em vez de fazer as contas a 6 graus, vou fazer as contas a 7 graus. Peso sempre a água. Como é pouca quantidade de farinha, é mais certo, porque a água é igual, o litro é igual ao quilo. Vou baixar a água a 4 graus, vou pôr cerca de 25 gramas por cada grau. Neste caso são 100 gramas de gelo. Peso primeiro o gelo, porque o gelo é água. E o processo é exatamente o mesmo. Farinha, 1800 de farinha tipo 65, 200 gramas de centeio, farinha de centeio, o que dá 10% de centeio. Coloco o melhorante e o sal, 20 gramas de melhorante, 30 de sal. E a levedura só vou colocar depois. De seguida vou colocar a massa
massa mãe ou massa amada, como queiram chamar, ok? Fazer uma pré-mistura dos secos todos, em primeira velocidade. E colocar as 1400 de água. Dois minutos em primeira velocidade. Entretanto, vou pesar as outras 200 gramas de água que estão a faltar. Quando temos uma massa mais hidratada, no caso desta, que leva 80% de água, nunca se deve colocar toda a água no início. Porque se nós formos a colocar a água toda de início, vai se tornar muito difícil a amassadura. Cerca de 10 minutos em segunda velocidade. Quando uma massa é mais hidratada, normalmente o tempo de amassadura também é superior. A incorporação da água final deve ser feita muito lentamente, para que a massa consiga absorver toda a água pretendida. A massa está completamente amassada. Okay. E agora falta-nos ver a temperatura da massa. Nós queríamos uma massa, neste caso, a 25 graus, certo? Conseguiu-se a temperatura pretendida. Quanto mais hidratada for a massa, mais farinha é necessário colocar em cima da bancada. Agora já tenho aqui a massa que esteve aqui a repousar durante 1 hora. Okay. Vou pesar porções com 100 gramas. Se esta massa não tiver este tempo a repousar, fica demasiado viscosa e é difícil de se trabalhar. Colocar um pouco de farinha nos panos, para que não cole. É só arrumar, colocar o pão está o pão de água que estivemos a fazer. Agora, estes tabuleiros vira e o pão fica no forno. Mesmo processo. Agora vamos dar vapor.
O pão está há 10 minutos no forno, 10 minutos de cozedura. Se nós pretendermos fazer pão, o processo de pré-cozido, é nesta fase que teremos que tirar o pão do forno, deixar arrefecer e ultracongelar. Depois de ultracongelado, cerca de menos 35 graus, o objetivo é o interior do pão atingir os menos 15 graus, para termos a certeza que está bem congelado. É embalado, ter o cuidado de proteger o pão do gelo, com plástico, no fundo, uma película de plástico, depois conservar a menos 20 graus. Quando quisermos consumir o pão, temos que retirar o pão do congelador. O ideal é deixar o pão descongelar e dar-lhe a segunda cozedura. Porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas tiram o pão da arca e metem diretamente do forno. O que é que acontece? Acontece que a parte exterior carameliza e por vezes o interior do pão ainda fica congelado. E isso, o que é que pode dar a origem dos micro-organismos da levedura não ficarem 100% eliminados? Isto pode dar origem a problemas no estômago, etc, 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 etc. Porque se os micro-organismos não estiverem 100% eliminados, eles continuam, a gente consome o pão e eles vão continuar a trabalhar. E os micro-organismos, as células da levedura, normalmente são eliminadas quando o interior do pão atinge os 55 graus, mas os micro-organismos só são eliminados na totalidade quando o interior do pão atinge os 75 graus. Ora, isto já tem 25 minutos e está o nosso pãozinho de água. Agora está a pedir manteiga. Ok, então agora vamos dar os cortes na baguete. O corte da baguete, a lâmina convém ser deitada. Ok?
encerrar o vapor. E marcar o tempo. Neste caso vou pôr 25 minutos. Baixei a temperatura do forno e aumentei o tempo de cozedura para que a baguete fique mais crocante. Está aqui o tabuleiro. E eu coloco um pouco de açúcar na massa. Para quê? Para que esta parte fique crocante, dourada, a caramelização dos açúcares, e fique crocante. Quando é a dar os cortes, eu frisei que a lâmina deitada, porque a lâmina deitada para o corte fazer isto. Se nós colocarmos a lâmina a direito, o corte vai fazer isto. Ok? Para que isto levante, a lâmina a dar o corte tem que ser deitada. Foi exemplificado dois tipos de massa, dois tipos de pão. Um pão mais rústico, o pão d'água, com 80% de água, de hidratação e 1 hora de fermentação. E a baguete, uma massa menos hidratada, uma massa mais fina, que é no fundo menos hidratada e uma massa direta. Tá? Temos dois tipos de pão diferentes. Portanto, o objetivo da baguete é ficar com a côdea estaladiça e fina.